Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Sociedade Digital de Casa Nova, um novo estúdio mais confortável, mais bonito, novo logo, tudo para você acompanhar tudo aquilo que acontece na nossa sociedade cada vez mais digital. É um prazer seguir nesse novo formato, nessa jornada de literalmente anos acompanhando a nossa sociedade digital. Hoje a gente fala sobre Customer Experience, porque é tão importante pensar na experiência do cliente. Será que dá para fazer isso com empresas de todos os tamanhos? Toda empresa pode pensar na experiência do seu cliente? De que maneira isso pode ser feito? Quais tecnologias têm ajudado as empresas a se relacionarem melhor com os seus clientes? O que elas ganham? Quais são as dificuldades desse processo? Para ajudar a gente a responder todas essas perguntas, está aqui comigo o Bruno Couto, que é Head de Estratégia de IA da Mutante. Bruno, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Obrigado. Vai ser um prazer conversar aqui sobre como a gente aplica a tecnologia para mudar a relação entre marcas e consumidores. E é por aí que eu quero começar. Quero te pedir para conceituar essa relação de Customer Experience e como a tecnologia tem influenciado nesse processo. Eu tenho um pensamento que eu gosto muito, que o produto é a experiência, né? Então, a percepção do seu cliente é a realidade da empresa. E não tem nada melhor como propaganda ou como marketing de uma empresa, um consumidor que teve uma boa experiência comunicar ou espalhar a mensagem da percepção que ele teve para outros clientes e para outros potenciais clientes. E a nossa abordagem aqui de experiência com o consumidor, dado que o trabalho que eu faço é de, essencialmente, promover performance em empresas aplicando esse conceito de gestão de experiência do consumidor, a abordagem que a gente usa é a de entender que a jornada do consumidor tem uma diversidade de momentos, né, e de pontos de contato, e a ideia é que você consiga pensar estrategicamente quais são as experiências ou qual é a experiência que, para aquele consumidor ali naquele momento, vai influenciar o comportamento dele no sentido de fazê-lo gerar valor para o negócio da empresa. E seja comprando o produto, seja buscando um atendimento de forma mais eficiente, menos onerosa para a empresa, ou eventualmente pagando o que está devendo. Então, essa ideia de, com experiência, influenciar no comportamento do consumidor e fazer ele se tornar mais valioso para o negócio é o que faz com que a gestão de experiência do consumidor seja uma atuação estratégica. Agora, Bruno, quando a gente pensa em experiência do consumidor, o que vem à cabeça instantaneamente é aquele modelo Disney, grandes empresas, a antiga Zappos, que foi comprada pela Amazon e sempre foi uma referência nesse processo. O Jeff Bezos falando que a minha livraria naquele momento e depois a loja de tudo, ela vai ter tantas prateleiras quanto clientes. Mas você falou ali de cobrança, por exemplo. Quero te ouvir um pouco da evolução. O quanto esse modelo de pensamento, que no final das contas é uma estrutura, uma filosofia operacional suportada pela tecnologia, e, claro, ela foi se tornando mais viável à medida que a tecnologia vai se popularizando e vai barateando o processo de distribuição de conteúdos de uma forma personalizada. Historicamente, as empresas têm se preocupado mais com isso ou isso ainda é um privilégio de grandes corporações? De fato, a tecnologia tem permitido a disseminação de promover experiências mais adequadas, né? E no tema da cobrança, um ponto importante é que muitas vezes você está lidando com uma pessoa que está numa situação vulnerável. Então, o tema da empatia
é super importante. E quando você pensa em buscar uma operação e fazer com que ela seja mais eficiente, né, e promover a automação, é de fato um desafio você manter essa característica humana de ter uma interação empática e de conseguir buscar argumentações e interagir de uma forma que respeite, que entregue ali uma experiência que seja efetiva por isso, né? Por estar entregando uma experiência boa. E a ideia é que, de fato, com inteligência artificial especialmente, é mais possível construir essa experiência automatizada com mais empatia e, portanto, com a capacidade de ser usada por mais empresas. O quanto o modelo de hiperpersonalização ele é contrastante com a ideia de ser empático. Para me explicar, quando você fala, quando uma empresa está cobrando alguém, em via de regra, ela está lidando com alguém que está numa situação vulnerável, partindo da premissa que se essa pessoa tivesse dinheiro, ela pagaria. Estamos excluindo o mau caratismo dessa equação. Uhum. Quando uma pessoa faz isso, liga e de alguma forma se relaciona com outra, ela consegue perceber nuances de comportamento que fazem com que essa interpretação, essa leitura, acabem norteando o comportamento da empresa diante daquela interlocução. Quando um algoritmo faz isso, ele é capaz de perceber essas mesmas nuances ou a hiperpersonalização necessariamente leva a um processo de desumanizar essa relação? Hiperpersonalização pode ser entendido essencialmente como um processo de recomendação. No sentido de que você consegue entender qual é o contexto do cliente, da pessoa que você está interagindo, e otimizar a escolha de qual é a oferta, né, que pode ser tanto de um produto ou da proposição de um caminho de serviço ou de uma proposta ali de negociação. Então, a ideia da recomendação é você conseguir entender de todas as possíveis ofertas aqui, qual é aquela que vai encaixar melhor, que tem maior probabilidade de encaixar para a pessoa que está devendo, no caso. Então, quando você hiperpersonaliza, você faz esse processo de uma forma mais robusta, né? Você busca um contexto mais amplo sobre o cliente e você aplica ali um algoritmo mais potente para fazer essa recomendação de uma forma mais assertiva. Teve algumas mudanças interessantes que aconteceram nesse sentido. O desafio de você hiperpersonalizar com esse conceito de recomendação, ele sempre foi grande no aspecto da necessidade de usar muitos dados. Eu preciso ter muitos dados para conseguir aprender qual é a melhor oferta, né, e fazer ali a melhor recomendação ali naquele caso. E mais recentemente, com a aplicação de um modelo de aprendizado chamado modelo de aprendizado por reforço, essas aplicações de recomendação e de hiperpersonalização, elas ganharam uma potência grande, né? E agora, mais recentemente, tem algumas técnicas interessantes que são chamadas de técnicas de meta-learning, ou meta-aprendizado, que é quando você pega um modelo, né, de aprendizado por reforço, e você coloca ele para ajudar um segundo modelo a aprender mais rápido. E com isso, esse segundo modelo passa a ser capaz de, com muitos poucos dados, muito rapidamente, ser muito competente em conseguir entender qual é a melhor recomendação, qual é a melhor estratégia de interação, a melhor ação a ser feita com aquele consumidor. Então, tem uma evolução muito grande acontecendo nisso e eu entendo que, na verdade, a hiperpersonalização está sendo feita dessa forma, ela aumenta a humanização, ela aumenta a empatia, porque ela passa a, de fato, ter ali promover interações que são mais relevantes, né, mais consistentes com o contexto da pessoa que está...
E aí, para o público entender esse mecanismo, quando você fala de aprendizado por reforço, você se baseia nos feedbacks que as pessoas dão para o algoritmo em relação ao comportamento que ele teve diante de uma situação? Como é o processo? Tem um processo que é o de aplicar esses modelos. Aprendizado por reforço, o contexto mais tradicional e acadêmico, mas também usado no mercado muito, é aquele de você colocar um jogo e colocar a inteligência artificial, ao invés de você treinar ela, supervisionar ela, né, você pega uma base de dados com vários exemplos e coloca o modelo para aprender com aqueles exemplos, e aí só então eu preciso de um monte de dados para isso, só então ele é capaz de generalizar e passar a dar as respostas que eu quero. Eu uso um modelo que vai aprendendo com tentativa e erro. Então eu não preciso dos dados a priori. Eu vou buscando, ele vai tentando, errando e buscando um objetivo ali, otimizando uma função de objetivo para chegar aonde eu quero. E essa técnica de aprendizado por reforço, ela também é usada muitas vezes com um humano no loop, né? Com um humano inserido. Então, quem diz se aquela abordagem é boa para o algoritmo aprender é o humano. Isso é usado, por exemplo, nas LLMs, num processo no ChatGPT, por exemplo, tem um pós-treinamento que eles fazem que usa exatamente esse processo. O modelo generativo ele gera várias alternativas de resposta e coloca um grupo de humanos avaliando as possíveis alternativas e dizendo qual é que está mais adequada ali à percepção humana, né? E o algoritmo vai aprendendo então com essa tentativa e erro ali de escolher, né, de entender qual é a melhor alternativa. Portanto, esse modelo ele é bem interessante aqui para promover mais inteligência, mais capacidade aos agentes conversacionais, aos modelos que interagem com humanos. Para quem não conhece, os LLMs são os Large Language Models, justamente esses modelos que interpretam linguagens quase que naturalmente. O diálogo com o seu ChatGPT acontece em função de uma dessas linguagens, de um LLM. Como uma empresa consegue mensurar qual é o ROI, o retorno sobre investimento de iniciativas como essa, e também quais são os primeiros passos, quais são aquelas frutas que estão mais baixas, aquelas que conseguem ser colhidas mais rapidamente para justificar novas ondas de investimento em modelos conversacionais, em processos de hiperpersonalização e de customer experience no geral? O retorno do investimento ele está na maximização do tempo da geração de valor do cliente, né? Então, o lifetime value. Com a aplicação de experiência do consumidor, gestão da experiência do consumidor, você não só faz com que esse consumidor aumente o valor que ele gera para a companhia, seja gastando menos, você tendo um custo menor de servi-lo, mas também comprando mais, gerando mais receita e fazendo isso por mais tempo, né? Então, a ideia é de aplicar a experiência do consumidor para buscar essa maximização do valor do cliente no tempo. E o outro ponto que você falou, qual era? É uma questão de quais são os low-hanging fruits ali, para onde uma empresa começa para ela financiar novas etapas. A ideia é, quando você pega uma empresa e olha ali o nível de automação dela, né, de digitalização dela, é muito comum você encontrar empresas que têm, nos seus canais de voz, por exemplo, entre 10% e 15% de automação.
E com esse trabalho de mapeamento e planejamento das jornadas e de entendimento dos pontos onde você pode entregar ali algumas experiências que podem ser automatizadas, mas experiências que vão ajustar ali o comportamento do consumidor, você leva esse negócio para 50%, 60% de automação. Então, tem muitas empresas que ainda estão nesse processo de evolução na sua capacidade de digitalizar seu atendimento, entregando uma experiência boa. Com o uso de inteligência artificial, especialmente da IA generativa, essa capacidade de atuar de forma automatizada e digitalizada no espectro de interações que o cliente tem com a empresa fica ainda maior. E aí a gente pode levar de 80% a 90% de retenção nos canais digitais, né? Tem um ponto que, quando você fala de posições de atendimento e de pontos de relacionamento com o cliente, naturalmente vem à mente os famigerados e famosos call centers, que para muita gente é um gargalo, inclusive na operação. Tem gente que fala, vou buscar aqui a minha resposta nos canais digitais, não quero interagir com pessoas. Enfim, deixa essa história para lá, às vezes deixa a empresa de lado por não querer resolver o problema que tem com essas organizações. Claro que não dá para fazer isso com todos os produtos, mas dá para fazer isso com uma parte deles. E aí esse valor que o cliente tem no tempo, o lifetime value, como você falou, ele acaba sendo menor, porque você para de fazer negócios recorrentes com aquela organização. O call center, ele é aquele negócio que é visto com maus olhos por boa parte dos usuários, aquele call center tradicional, e também das empresas, porque é caro manter esse ponto que na prática vira, em via de regra, um custo operacional. Quando você transforma isso com tecnologia, é um exagero dizer que você pode transformar o seu call center numa fonte de geração de valor para a organização? Sem dúvida. A questão da inteligência artificial aplicada a esse desafio faz com que a gente consiga trazer uma produtividade muito grande. E existe, sim, um ponto de atenção aqui da ganância de não buscar a eficiência, né, e deixar de lado a humanização e cuidar da experiência. Mas aplicar a inteligência artificial num call center, principalmente num atendimento de voz, permite que você traga ali uma experiência de fato bastante humana e fluida, e que, ao mesmo tempo, tem uma eficiência em custo muito boa. Eu venho desenvolvendo, junto lá da Mutante, uma arquitetura, vamos chamar assim, um framework de inteligência artificial, no qual a gente combina uma série de agentes de inteligência artificial para conseguir ter especialização em cada etapa da interação com o cliente. E a gente faz isso, por exemplo, aplicando em situações de vendas, ou mesmo de cobrança. Mas pegando toda a etapa do processo de vender, desde da qualificação, da identificação, da qualificação do cliente, da exposição das características do produto, de lidar com objeções e até o closing. Para cada etapa dessa, a gente especializa um agente de inteligência artificial que fica super competente nessa etapa. E esse framework permite que você construa também um outro agente que fica monitorando a conversa e identificando em que momento da conversa aquela negociação ali está acontecendo. E aí ele direciona para o agente mais competente. Então, aqui, nesse momento, o cliente falou uma objeção. Então, chama o especialista nesse ponto. Essa arquitetura, ela traz um poder de interação, de negociação, de argumentação muito forte, muito próximo do humano.
E a gente vem usando IA generativa para promover essa experiência, né, que permite que uma máquina, na verdade, seja capaz de criar o conteúdo, informação, mensagens, pensar em como deve interagir ali e, de fato, interagir de uma forma bastante humana. Mas, especialmente no call center e quando você fala de voz, tem um desafio adicional. Quando a gente aplica essas coisas para texto, a interação com um cliente, por exemplo, num WhatsApp, e eu coloco uma inteligência dessa por trás, por fato de ser texto ali, se pressupõe que tem uma distância de tempo, né, entre as interações. E é uma dinâmica mais fácil. Quando você está na voz, a comunicação ela é em tempo real, ela precisa acontecer. Então, existe aqui na voz o conceito da troca de turno, né? Eu estou falando, o meu interlocutor passa a falar quando eu termino de falar. Para isso acontecer com uma máquina, a máquina tem que ser capaz de entender que o interlocutor, né, no caso o consumidor, está terminando a fala dele e já ser capaz de entrar para falar. A troca de turno entre seres humanos acontece com mais ou menos 200, 300 milissegundos de tempo. Colocar uma IA generativa respondendo rápido desse jeito é super desafiador. Então, o que a gente está aplicando são tecnologias e outras formas de inteligência artificial para ficar monitorando e detectando o momento de entrada, né, e entendendo se o cliente fez uma interrupção. Não tem nada mais chato, né, do que aquele bot que fica falando, está indo na direção errada e você, não, e ele, né, te ignora. Então, saber interromper, saber que está sendo interrompido e rapidamente, né, com uma latência baixa, com um tempo de resposta muito baixo, próxima da do humano, voltar com a interação. Então, essa capacidade de comunicação, né, e de se expressar dessa forma com voz, trouxe também um ganho muito grande para a gente. Bruno, quando você começou a falar, eu fiquei pensando as teorias do marketing que falam sobre manipulação. E aí há uma tese de que toda comunicação, qualquer frase ou som emitido por um ser humano para outro ser humano, desde o choro do bebê, tem como objetivo manipular quem recebe aquele estímulo. O bebê manipula a mãe, tem teorias grandes sobre esse processo de quase chantagem. Eu choro, senão só paro se você me der aquilo que eu quero. E a gente vive falando para, de alguma maneira, vender, negociar, influenciar. Quando a gente fala de algoritmos, a capacidade de utilizar grandes volumes de dados para entender como os seres humanos vão se comportar diante de um determinado estímulo é naturalmente muito maior do que de um outro ser humano fazendo isso. Até que ponto, ou melhor, quais são os limites éticos dessa relação que vai se estabelecer através do conhecimento? Vou falar uma frase do Steve Jobs, ele tem aquela clássica frase, se perguntássemos para as pessoas o que elas gostariam em termos de transporte no início do século XX, elas diriam cavalos mais rápidos. Então, o quanto um algoritmo pode usar aquilo que ele sabe que eu quero antes mesmo de eu saber que quero, para me manipular e para dialogar, para me fazer pagar, para me fazer comprar? Quais são os limites éticos dessa relação que se estabelece entre algoritmos e, naturalmente, as empresas e os seres humanos? De fato, esse é um desafio grande já há bastante tempo e ele só aumenta na medida que o poder de computacional e de uso de inteligência artificial fica mais forte. Tem um caso, que é um caso antigo, mas que ficou bem forte, foi de uma família que descobriu que a filha estava grávida por conta das recomendações que eram feitas para ela, né? Então, assim, tem de fato um impacto grande. A questão toda é que quando você está desenvolvendo um
uma conversa com o consumidor, a ideia é que, inevitavelmente, a gente busque evoluir a capacidade, que é uma capacidade humana, que é a de fazer a teoria da mente. Então, enquanto eu estou conversando com você aqui, André, eu estou pensando, na verdade eu não estou pensando, mas eu monto uma teoria sobre o que está passando pela sua cabeça e eu vou ajustando o meu discurso para eu conseguir ser mais efetivo na minha comunicação. Isso não acontece de forma consciente, a gente evoluiu aí, né, para ter essa capacidade. É que nem quem sabe tocar piano não pensa na tecla que está tocando, mas é capaz de fazer. Então, com esse processo de teoria da mente, ele está sendo replicado no modelo de inteligência artificial. A gente busca formas de tentar entender e compreender o sentimento do consumidor e, com isso, traçar formas de entregar uma experiência, uma comunicação que, de fato, vai influenciar no comportamento dele. E nesse processo, outras técnicas podem também enriquecer a capacidade de recomendação, como os próprios algoritmos de reinforcement learning, né, de aprendizado por reforço que eu comentei. Não só a gente é capaz de fazer a recomendação baseada no entendimento do contexto do cliente, mas também de trazer quais foram os atributos do consumidor que fizeram com que aquela recomendação fosse a escolhida. E se eu pego esses atributos, né, e coloco eles dentro de uma IA generativa, ela consegue, ali no momento da conversa, construir uma argumentação muito potente, né, de porquê. Então, tome esse produto, eu te ofereço esse produto e eu tenho essa argumentação aqui de por que esse produto é melhor para você. Então, é verdade, a gente está construindo uma capacidade sobre-humana de influenciar. E a gente vai aprender como usa isso, né? É um desafio. A transparência das organizações me parece uma chave para que elas não sejam mal vistas pelos seus clientes, entender o que de fato tem sido usado sobre você para te manipular, me parece um começo. Bruno, para a gente fechar, um minutinho, para onde essa história toda vai? Quais devem ser os próximos passos da experiência do consumidor? No sentido de evoluir empatia, né? E de fato construir cada vez mais agentes conversacionais e inteligência artificial que vai estar interagindo não só funcionando como uma ferramenta, né, um copiloto, algo que vai amplificar a capacidade de um humano de interagir com o consumidor, mas, de fato, tendo uma atuação autônoma, né, e colocando o ser humano como o agente e o ser humano como colaboradores. Então, a evolução vai nesse sentido, de colocar a inteligência artificial fazendo com que a gente amplifique a capacidade de fazer coisas, trazendo mais produtividade, porque a gente vai estar aplicando ela em atividades que até então só eram possíveis com o ser humano e permitindo que agora o ser humano tenha ali a capacidade de atuar em outras práticas, né? Então, muito daquilo que a gente achava que era impossível, muito em breve vai ser inevitável. A gente vai ter pessoas interagindo com máquinas de forma que a gente não pensaria que seria possível. Bruno, muito obrigado. Esse foi Bruno Couto, que é Head de Estratégia de IA da Mutante. E a gente segue por aqui acompanhando esse processo do que era impossível se tornar inevitável. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.